Eu acho muito legal, até queria ouvir de vocês, né, o que vocês... É muito engraçada a percepção dos médicos em relação aos médicos do ponto de vista financeiro. É que eu acabo recebendo um perfil muito específico, que é justamente quando o cara me procura, ele já é o cara mais interessado. O médico, por uma questão óbvia, né, em geral, é uma pessoa muito estudiosa e inteligente. Então, todos os meus clientes, né, os médicos, né, são pessoas e valorizam muito a questão da especialidade, porque, bom, enfim, na medicina é muito ampla, né? Então, quando ele vai querer procurar um negócio de investimento, ele tem essa ideia de que ele precisa procurar um especialista. Então, esse é o primeiro clique que o médico dá. Eu preciso procurar um especialista para resolver o meu problema. Mas a carreira do médico é muito louca também, porque vocês passam praticamente aí 10 anos estudando e se matando aí, eventualmente sem ganhar muito dinheiro. E aí depois, eu acho que quando começa a ganhar algum dinheiro, eu acho que tem aquela ânsia do tipo, eu passei tanto tempo sem ganhar algum dinheiro, agora eu preciso passar uns 10 anos gastando. É o from hero to zero e o from zero to hero, né? Compra um carro. Você nunca ganhou nada, de repente você ganha um salário assim muito bom. E aí, o que é legal também, o que eu gosto dos casos de médico é que em algum momento ele vira essa chave, ele sai de um cara, justamente, sai um cara que não tá ganhando tanto dinheiro para ganhar muito dinheiro, ele aumenta muito o custo de vida, eventualmente ele é o único da família, o provedor, ele só ganha se trabalha, em alguns casos, né? Então, a maioria. Tem um risco grande relacionado à questão, né, de renda, até mesmo patrimonial. Então, imagina, um médico que trabalha, a mulher não trabalha, tem 2 filhos, ele é o grande provedor da casa, ele tem uma renda às vezes muito alta, às vezes tem um gasto muito alto e ainda não juntou patrimônio. Esses são os casos, por exemplo, que a gente gosta do seguro de vida, porque o cara consegue pagar um bom prêmio e enquanto ele não está acumulando, ele tem ali um seguro de vida que vai garantir, caso aconteça alguma coisa, né, venha a faltar, seria o pior dos casos, mas mesmo se ele tem algum tipo de acidente ou tem que reduzir a carga de trabalho. Ou como aconteceu na pandemia, eu tinha médicos que eram clientes nossos que ganhavam 100, 250 mil, 300... às vezes 300 mil reais, mas era só operação eletiva. Aí o cara, de repente... Não teve mais nada, né? Bum. E a outra coisa curiosa também de médico, então tem todo esse ciclo, né, de não ganhar nada e depois ganhar bastante dinheiro, mas aí vai aumentando as receitas, vai aumentando os custos e tal, e o cara chega numa época da vida que você fala, bom, agora você precisa construir patrimônio. E às vezes o cara me procura e fala assim, bom, mas quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou ter de rendimento? Ele quer rendimento, né? Aí eu falo assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa, ganhando 100, 200, 300 mil reais por mês, não se preocupa em ganhar. Se eu não fizer muita besteira, porque o cara quer se envolver muito no dia a dia, ele quer dar muito pitaco nisso aqui. Eu falo assim, olha, deixa eu te falar, se você ganhar 300 e gasta 100... Esse é seu ativo, né? Esse é teu maior ativo. Gasta tempo no teu trabalho, né, eventualmente monta um negócio, porque tem médicos que começam, né, enfim, dentro de algumas possibilidades, ele tem a possibilidade de montar uma própria clínica ou 2 clínicas e tal. Gasta tempo com o que você faz bem e com essa bola de neve, lá na frente você vai ter muito dinheiro. A gente só não pode fazer besteira. Então, eu gosto muito dos casos de médico, porque tem é um caso bem específico, a maioria deles estão nesse mundo aí, assim, sabe? É bem legal, eu gosto. Você falou uma coisa bem legal. Eu dei um livro de presente pro Francesco que ele não leu. Eu li sim. Você leu? Não inteiro, mas eu li. Mas é um livro conhecido, do pessoal do mercado financeiro conhece. É o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Chato pra caramba. Muito bom. É bom demais. Esse é o pior livro do mercado financeiro, desculpa. É um livro de ficar na cabeceira, não escute é conhecido, o que ele tá falando. mas é chato. De Deus. É muito bom. Você tá falando do livro de investimento, tem 2 caras da área financeira e que estão falando que os livros é chato. Não, o livro não é de investimento, o livro é de vieses. Como que os vieses fazem a gente tomar decisões erradas. E aí... Pô, só é chato de ler. É chato. Eu tô brincando, é claro que é chato. Mas o que eu queria pegar desse livro, né, que é exatamente isso que você falou. A mensagem do Daniel Kahneman é que o homem comum não se dá bem no mercado financeiro. E aí que você falou uma coisa que, tipo, venha, então deixa que pelo menos eu te orientar, né? Então, assim, e aí? O cara consegue? Qual que é essa visão? A pessoa sozinha, o que eu vejo, né? Assim, não só entre médicos. As pessoas conversam como se elas soubessem do que elas estão falando. Eu não entendo nada de mercado financeiro, de verdade, assim. Você conseguir vender algum produto para mim,
é o típico do médico que está precisando de ajuda. Mas o que eu vejo as pessoas falando como se elas soubessem. Elas, não, comprei ação de não sei o quê. Cara, mas médico tem um problema nisso. Nossa. Médico acha que sabe de política, médico acha que sabe de mercado financeiro. Então, sério problema. Então, você vê conversa de centro cirúrgico, você vê o cara falando de tudo e com a maior propriedade, assim, querendo dar discursinhos. É o senhor discursinho. O cara mas é pela própria natureza, né? O médico eu acho um cara muito estudioso, tem que ser inteligente, não tem como não ser inteligente. Eu gosto das discussões. O ponto é que é o seguinte, a carreira ela tem um ciclo muito mais, né, longo. Talvez os médicos atinjam a maturidade com o quê? 50 anos da profissão. O médico é aquele médico... O médico... por aí, 45, 50 anos. 50 anos, né? Então, e assim... E muitos trabalham até os 70, 75, exatamente, 80, né? Então, o ponto aqui, que eu falo bastante até o cara tem que gastar tempo com a atividade dele, que já demanda bastante tempo, ele ainda precisa estudar a vida inteira. Então, assim... dificilmente ele ainda vai ter algum tempo para se dedicar aos investimentos. É claro, todo mundo precisa se dedicar pelo menos um pouco. O que eu falo lá para os meus clientes é que se você não se dedicar pelo menos um pouco e entender, a nossa discussão nunca vai ser boa. Então, assim, um cliente que não sabe absolutamente nada e que ele deixa tudo na minha mão, em algum momento isso vai dar um problema, porque ele não está entendendo de fato o que a gente está fazendo em conjunto, tá? Mas acho que essa característica do médico, assim, que eu tento mostrar para eles é que, pô, você tem uma carreira que tem uma capacidade de aumentar a bola de neve, mas assim, às vezes é muito lá na frente. E a gente tem que tomar cuidado com essas questões, né? Se você vai atingir tua maturidade aí com 50 anos, no mercado financeiro, cara, com 50 anos você já tá destruído, porque você começou com 18, igual eu com 50 anos tô quebrado fisicamente, assim. 30 anos de mercado financeiro derruba qualquer um. Né? E ao mesmo tempo você não vai querer, você também não adianta você querer acumular um patrimônio em 3 anos, 4, claro, depende do aporte, mas em geral... É isso que você falou, a bola de neve vai acumulando, né? E o médico às vezes tem a dificuldade de entender isso, porque ele quer rendimento, né? E eu acho que a questão do trabalho ser o ativo e você não deixar o investimento atrapalhar o seu ativo principal, e tem outro fator. O seu trabalho como médico, se você trabalhar como médico, você pode até, vamos dizer, fazer uma caridade e não cobrar, mas você não vai perder nada. Você não perde, você sempre ganha. O mercado financeiro, se o cara se arriscar e for muito ousado, ele pode perder ainda. Então, se ele for... Esse eu acho que é outro fator. O cara pode perder tempo investindo, deixar de gastar o tempo dele no trabalho médico, que é o que ele sabe fazer bem, e ainda sair perdendo. Mas tem um pouco... Acho que eu até conversei isso com o Francesco uma vez, né? Dentro da medicina, você acaba... dependendo de cada tipo de médico, fazendo algumas coisas que você gosta muito e algumas coisas que você odeia, mas te paga muito bem. Então, juntar dinheiro te permite que em algum momento da tua vida, lá com seus 40, 45 anos, você só faça o filé. Você gosta muito. Reduz, né? Assim, foca numa coisa ou outra. Eu não consigo imaginar o que é um plantão, deve ser um negócio infernal. Em geral, a realidade de muitos pro resto da vida. Tem muita gente que não consegue sair, fica naquele ciclo vicioso aí que você falou, né? Vai filho pra escola, filho pra faculdade, não sei o quê, aí tem que sustentar a casa de praia, o carro, não sei o quê, e no final das contas o cara não conseguiu juntar nada, tem um passivo enorme ali. Dublê de rico, o famoso dublê de rico. Exatamente, você vai ver... E tem vários, até nessa negócio de tentar entrar e conversar com alguns colegas meus de turma, assim, pra ver se tem interesse, né, enfim, de participar, né, desse tipo de consultoria, você vai conversar e você fica perplexo de ver que as pessoas não têm dinheiro guardado, assim, pessoas da minha idade, assim, que deveriam ter, assim, um mínimo, assim, né, e não tem, é impressionante, assim. O cara fala, ele não tem interesse em investir porque não sobra nada, né? Não sobra, desculpa, não... Eu acho que esse... O dia que eu tiver dinheiro, eu falo com você. Assim, isso é uma sensação que a gente começa a ver, é claro, é uma escala menor, mas não é questão de não sobrar, mas a questão de você começar a contar com dinheiro. Então, você fala assim, minha renda média, e a renda média é o que você falou, Breia. Se você trabalha, você ganha. O mês que eu vou viajar, é o gasto na viagem e o gasto... E não ganha. E eu não ganho. Então, assim, isso... Né, você gasta o dobro. O dobro, exatamente. E isso, minha mulher também é médica, que é a mesma situação. Então, ou seja, a casa inteira deixa de ganhar naquele período. E aí... Mais risco ainda. E aí o que acontece? Você começa a contar com dinheiro. Você fala assim, não, mês que vem eu tenho uma conta assim, mas, pô, vai entrar tanto. Você começa a contar com dinheiro. E a pessoa que dá plantão... a pessoa que dá o plantão, é isso aí. O cara conta, puta, eu comecei a dar o plantão. No primeiro momento, quando você é recém-formado, puta, é ótimo, cara, eu vou dar mais um plantão, vou tirar uma grana, melhorei meu padrão de vida. De repente, ele tá contando com esse padrão de vida e contando com esse plantão e ele não pode largar. Ele só quer ficar mais sossegado.